Amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula desse primeiro trimestre do ano 2023, lições bíblicas da CPAD. Estamos estudando o assunto Aviva a Tua Obra, os avivamentos. E agora nós vamos estudar a lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. O texto diz: os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes Paulo as mãos, e sobre eles o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. Atos 19, do 5 ao 6. Verdade prática. Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Leitura bíblica em classe. Atos 19, do 1 ao 7. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-os Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Vamos para a introdução da lição de hoje. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em terras brasileiras em 1910. Por uma instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. Então, anteriormente, nós estamos semana passada, o espiritual no mundo, vimos que aconteceram várias situações até que muitos avivamentos, falo do tempo de Ezequiel, aquelas outras situações de Conde Zinzendorf, Wesley, Finney e assim vai por diante, até que chegou a Rua Azusa, então ali Seymour e tal, e dali aquilo se espalhou pelos Estados Unidos. E esses dois missionários de origem sueca, mais radicados nos Estados Unidos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, tiveram uma visão, acabaram vindo para o Brasil, para o estado do Pará, e ali começaram a pregar a doutrina do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, batismo do Espírito Santo com a evidência de línguas estranhas, tudo isso. Ele diz aqui na introdução que a partir daí houve uma nova realidade espiritual no sentido de liturgia, porque o culto pentecostal normalmente é um culto diferente daquele culto anteriormente feito pelas igrejas históricas ou tradicionais, proclamação do Evangelho, porque não que as igrejas históricas ou que as igrejas tradicionais não pregassem o Evangelho, mas o pentecostalismo acabou levando que se espalhasse pelo Brasil todo. Hoje a Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal do Brasil, e também os sinais, prodígios e maravilhas que vieram a partir daí. Nós vamos então estudar isso nessa lição. O movimento de Atos se repete no Brasil. Pentecoste entre os salvos. Em Atos 19, 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso: recebeste vós já
o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebeste o Espírito Santo, e também recebeste já o Espírito Santo depois que crestes? As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, 1, 7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. O que aconteceu, acabamos de ler aqui o texto, é que Paulo chegou em Éfeso, encontrou algumas pessoas, o último versículo diz cerca de 12, e conversou com elas. Com eles já tinham ouvido falar do Espírito Santo, eles falaram que eram batizados apenas no batismo de João. Nós vemos lá no Evangelho que João batizou por arrependimento, mas disse que depois viria um maior que ele, batizaria com o Espírito Santo com fogo. Então, essas pessoas acabaram sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois também Paulo colocou a mão sobre a sua cabeça e eles receberam o Espírito Santo. Então, eles já eram crentes, mas não conheciam a doutrina do batismo pentecostal, batismo do Espírito Santo, e ali o receberam. Essa é uma ideia total da lição para mostrar o que aconteceu no Brasil. Havia crentes no Brasil? Sim, mas eles não conheciam esta doutrina do batismo com o Espírito Santo, e através dos primeiros pregadores pentecostais no Brasil, eles passaram a conhecer, e aí vários deles foram batizados. Daqui a pouco vamos falar da primeira irmã que foi batizada, e o movimento pentecostal, a obra pentecostal, cresceu no Brasil. A plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro dos Atos dos Apóstolos. A experiência da salvação, e 2, o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados nas águas e depois receberam o Espírito Santo por imposição de mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias, como está no versículo 3. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. Numa lição anterior, nós estudamos sobre os cessacionistas e os continuistas. Os cessacionistas são aqueles que ainda hoje, no século XXI, pregam que o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, cessaram quando o cano sagrado foi fechado. A maioria defende essa ideia. Ou alguns quando o último apóstolo morreu, enfim. A partir dali não havia mais necessidade de que houvesse uma nova revelação, então não era mais necessário o batismo com o Espírito Santo ou os dons espirituais. Os continuistas, que são os pentecostais, creem que não. Creem que nós continuamos com essa experiência. Ainda hoje o Senhor derrama do seu Espírito, batiza com o seu Espírito, distribui os seus dons, e eles são uma ferramenta que Deus nos deu para pregar a palavra. Então ele aqui, e esses que são os cessacionistas, dizem que salvação, quando você é salvo, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você automaticamente é batizado com o Espírito Santo. Nós estudamos isso na lição, e aqui o texto de Atos 19 nos mostra exatamente que não é dessa forma, até porque nós cremos que continua acontecendo hoje. E naquela época também não era dessa forma. Pessoas eram salvas, batizadas nas águas e recebiam o Espírito Santo. Depois, quando buscavam, quando realmente tinham o desejo de receber. Chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito, tal qual os primeiros crentes em Atos. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wingren para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras
era possível ser um cristão com maior fervor espiritual. Então eles vieram ao Brasil, chegaram aqui e se instalaram, começaram a ficar em igreja histórica ou tradicional. Mas, estando ali, começaram a pregar esta doutrina do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas estranhas e os dons espirituais. Como nós vamos ver ainda no contexto da edição, não foram bem aceitos, porque eles começaram a pregar isso e aquelas pessoas que já eram salvas, que já eram pessoas que, se Jesus voltasse naquele momento, iriam para o céu, porque você não vai para o céu, porque você é batizado com o Espírito Santo, fala línguas ou tem dons espirituais. Você vai para o céu porque você aceitou a Cristo como o único e eterno Salvador da sua vida. O batismo com o Espírito Santo é importante, temos que buscá-lo, temos que buscar depois de batizado com o Espírito Santo os dons espirituais. Também eles faziam a obra de Deus, evangelizavam, levavam almas para Cristo, cultuavam a Deus, porque você não necessariamente, ou seja, tem que receber o batismo com o Espírito Santo para poder começar a evangelizar. Não. Você, por exemplo, é um pentecostal, crê na doutrina, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo e, consequentemente, ainda não tem os dons espirituais. Mas você pode e deve evangelizar, pode e deve cultuar a Deus com tudo aquilo que você tem. Não podemos ficar limitados a dizer que só os batizados com o Espírito Santo podem fazer a obra de Deus. Eu sei que não é isso que o autor da lição está querendo dizer, mas apenas dando uma explicação aos irmãos. Eles pregaram para crentes, porque ali encontraram pessoas crentes em primeiro lugar, e depois evangelizaram pessoas não crentes também, e vieram aceitar a Cristo, receber a Ele como Salvador, e receber também esse ensinamento, e a igreja então cresceu. Ponto 2. O nascimento de um novo movimento. A pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa orando a Deus para que Ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. É bom falar aqui, meu amado irmão, que a gente tende não a justificar, não podemos justificar essa perseguição ou essa ideia errada, sobre a questão, mas temos que entender também que é uma ideia nova. Se a gente olhar a doutrina pentecostal, ela começou, vimos na lição passada, 1900 com Parham, depois 1901 o batismo do Seymour, e especialmente se propagou até 1906 com a doutrina pregada por Seymour. O batismo com o Espírito Santo cessou totalmente nessas épocas todas anteriores? Não, ele acontecia esporadicamente. Mas as igrejas chamadas de históricas tradicionais não pregavam isto. E aí as pessoas não buscavam, não recebiam, até que veio. Então era uma situação nova. Então aqueles irmãos acabaram tomando essa atitude. Hoje, muitas igrejas, ainda do meio chamado tradicional ou histórico, já têm uma ideia diferente sobre o batismo no Espírito Santo do que era aquela ideia daquela época. Houve perseguição. E até uma outra coisa que temos que falar. Quando as igrejas históricas chegaram no Brasil, também elas foram perseguidas pela Igreja Católica Romana e por outros movimentos. Então, todo o cristianismo é perseguido. Ainda hoje,
em missões, em lugares, países onde há muita perseguição, os pentecostais são perseguidos e também as igrejas históricas tradicionais também são perseguidas. Temos que entender isso. Houve um movimento de perseguição, ainda hoje em alguns lugares há, aqui no Brasil, mas, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus foi pregada, o ensinamento foi feito para a glória do Senhor. Crescimento e perseguição. Ele continuou com o assunto perseguição aqui. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse em Mateus 5,10. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outros. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wingre. Foi a irmã Celina quem pediu o crime, jogando-se na frente do meliante. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. Se for uma coisa, irmão, não tenho aqui uma base histórica, porque eu não sou da Assembleia de Deus e não estudei muito a história de Gunnar Wingre e Daniel Beck, para dizer que esses que tentaram matar com punhal, ou esses que tentaram apedrejar uma igreja ou qualquer outra perseguição, eram exatamente evangélicos de igrejas tradicionais ou históricas que estavam perseguindo. Pode ser que sejam pessoas não crentes, que também não entenderam o movimento, pessoas de outras religiões que não entenderam o movimento. Porque nós, cristãos, seremos perseguidos todos, porque nós pregamos a verdade, o Evangelho de Cristo, e as pessoas não vêm entender isto. Mas que houve perseguição ainda hoje, sim. Curas divinas. Se houve perseguições, dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, obra escrita por missionário Gunnar Wingre, fez o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lar. Um homem paralítico, não podia mais falar, foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou imediatamente nos braços, começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o movimento pentecostal no Brasil. Era o sinal de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Então, ele aqui é um espaço bem reduzido, então ele colocou alguns sinais e milagres que aconteceram, inclusive até uma ressurreição de uma criança que faleceu, e daí veio a conversão da sua mãe. Porque esses sinais seguirão a pregação do Evangelho. Temos estudado isso sempre na Escola Bíblica Dominical e vamos entender isso. Os sinais não devem ser para que as pessoas vejam o sinal, aceitem. No caso aqui, aquela mulher aceitou, mas com certeza antes a palavra foi pregada. O coração dela estava endurecido e o sinal da ressurreição do seu filho fez com que ela se despertasse para a realidade do Evangelho, até porque esses sinais que são importantes hoje acontecer, quiçá, estamos pedindo a Deus um avivamento e que possa acontecer no século XXI, muitas curas verdadeiras, até mesmo mortos serem ressuscitados, vendo o propósito de Deus, e outras coisas acontecerem para a glória do Senhor, para que seja confirmada a pregação do Evangelho que já foi pregado. Esses sinais seguirão os que crerem. Tá? Então, como diz lá na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos. Agora, veja bem, as pessoas precisam crer no poder de Deus. Esses missionários pregaram, esses missionários ensinaram, e naquele momento era muito importante que essas coisas acontecessem, para que as pessoas vissem que não era apenas uma mensagem retórica. O que aconteceu em Atos Apóstolos, ou seja, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e depois, dentro da vontade do Senhor, foram usados. Pedro e João curaram o poço da Poça Formosa, não vão ver em Atos Apóstolos muitos outros relatos
de curas divinas, até mesmo de ressurreição de mortos, quando Pedro ressuscita a Tábita, quando Paulo ressuscita Eutico, e outros sinais e maravilhas que aconteceram dentro da igreja primitiva. Então, isso foi muito importante para a obra pentecostal daquele dia, como é importante nos dias de hoje. Temos que buscar esse poder de Deus para que isso realmente venha a acontecer. Vamos para a última divisão da lição, a expansão do avivamento pentecostal. Um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra. O Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E o pentecostal cresceu de tal forma que aqueles irmãos começaram a Assembleia de Deus. Depois, na década de 60, houve outros avivamentos espirituais, inclusive nas igrejas chamadas tradicionais. Vou falar um pouco de nós, Igreja Metodista Pentecostal. Talvez você, membro da Igreja Metodista Pentecostal, esteja na igreja, mas não conheça tanto a história da igreja. Existia a Igreja Metodista Tradicional, da qual eu fiz parte, fui membro desta igreja. As pessoas eram cessacionistas, ou pelo menos a maioria delas era. Houve uma situação em que o meu pai, pastor, depois de entrar na Pentecostal, vou entrar antes na Metodista Metodista do Brasil. Então, a Igreja Metodista, em 1967, ali um pouco antes, lógico, alguns pastores começaram a crer na doutrina pentecostal, no Rio de Janeiro. E aí eles, crendo na doutrina pentecostal, começaram a pregar, a ensinar, enfim, mas o bispo da Igreja Metodista do Brasil naquela época proibiu que se pregasse a doutrina pentecostal. E aí aqueles pastores, depois de um concílio que houve lá em Friburgo, começaram, eles nem queriam montar uma igreja nova, procuraram um movimento já que houvesse para se encaixarem dentro do movimento metodista e pentecostal junto, mas não encontraram, então montaram a Igreja Metodista Wesleyana. E montada a Igreja Metodista Wesleyana, um ano depois, um dos fundadores acabou saindo por problemas lá internos e fundou a Igreja Metodista Pentecostal, a qual hoje eu sou o pastor, ou um dos pastores, porque nós estamos aqui em Caxias, mas existem outras igrejas nossas, Metodista Pentecostal. E como que o pastor Hélio entrou no movimento, meu pai, que era tradicional, como todos nós, acabou tendo também uma dificuldade na Igreja Metodista Tradicional e sabia que estava começando a Igreja Metodista Pentecostal no Caxias. O pastor que me antecedeu, o pastor Hélio, estava com um grupo pequeno, num lugar improvisado, e para ali ele foi, gostou, começou a frequentar. Depois a igreja se juntou, ficou com a propriedade da Evangelho Missionário, o pastor tinha morrido, houve aquele acordo, e aí foi ali para onde hoje é a igreja, na Presidente Castelo Branco, no Jacatirão. E a primeira vez que eu fui ali foi no aniversário do casamento do meu pai e minha mãe, e depois acabei também entendendo a doutrina pentecostal e ficando, e depois vim a ser pastor e tal. Então, a Igreja Metodista tem avivamentos, e não só a Metodista, a Metodista Pentecostal, mas outros ramos também surgiram. A Igreja Batista tem hoje Igrejas Batistas Renovadas, a Presbiteriana também, enfim, várias igrejas surgiram movimentos dentro dela. E hoje, às vezes, na própria igreja, ainda que não tem o nome pentecostal atrás dela, mas também há avivamento. E
se espalhou pelo Brasil todo, através, lógico, naquela época lá do avivamento no início, através da Assembleia de Deus, de outras denominações pentecostais que também surgiram naquela época, e hoje ele está espalhado por todo este Brasil e é a maioria dos cristãos, como até ele vai dizer aqui no outro ponto seguinte. Vamos até ler ele aqui. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas de outra igreja, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso movimento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. No início, não existia pentecostalismo no Brasil, tá? Então, a maioria das pessoas que se tornou pentecostal foram pessoas já cristãs, que não conheciam a doutrina do batismo com o Espírito Santo, como é pregada pelos pentecostais, dos dons espirituais, e entenderam, conheceram essa doutrina, buscaram o batismo com o Espírito Santo, receberam, então se tornaram pentecostais. Mas, no crescer do movimento, uma das características do movimento pentecostal é a evangelização. E, na verdade, temos que falar uma coisa importante, talvez até saindo um pouco do assunto da lição, ou dentro dele, de uma forma diferente. Quando, em qualquer época, apenas alguém sai de uma denominação e vai para outra, o reino não está crescendo. O reino só cresce, a igreja só avança na sua missão evangelizadora quando ela prega a palavra para pessoas de outras religiões que não são evangélicas, cristãs, protestantes, seja o nome que você queira chamar, e que se convertem da sua heresia, do seu falso ensinamento, ou pessoas que não conhecem o evangelho, pessoas ateias. Aí o reino cresce, porque se ficar migrando da metodista pentecostal para a Assembleia, da Assembleia para o Eliana, da Eliana para a Igreja X, aí o reino não está crescendo. Está crescendo uma denominação em si, está crescendo, ou algumas denominações, outras diminuindo, ou todas elas crescendo, porque se sair Joãozinho daqui, for para ali, Pedrinho sai dali e vir para cá, vai ficar a mesma coisa, mas não é isso que verdadeiramente o Evangelho quer. 3.000 almas aceitaram Jesus quando Pedro pregou. Essas pessoas não eram cristãs. Depois mais 5.000. Essa palavra chegou. Paulo pregou em Éfeso. Pessoas que ainda não tinham ouvido falar do Evangelho aceitaram a Cristo. Paulo pregou em Tessalônica. Paulo pregou em Beré. Paulo pregou em Corinto. Paulo pregou em Filipos. Paulo pregou na Galácia. Paulo pregou. O Evangelho foi crescendo. Paulo pregou em Roma. É isso que tem que ser feito. Inclusive, muito importante que não somente seja em Jerusalém, como a gente falou no ponto anterior, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, que também dentro do movimento pentecostal saiam missionários para pregar em outros lugares. Hoje, como estudamos na semana passada, no movimento pentecostal do mundo, é necessário que a Europa receba o Evangelho de novo. Algumas partes dos Estados Unidos também precisam também receber a palavra. Então, é necessário que seja pregado. Além de termos uma necessidade muito grande no Oriente Médio, na África, na Ásia, para você pregar a palavra, onde lá não é o Evangelho que está em sua maioria, mas em sua maioria há outras religiões. Então, não só pregar aqui dentro do Brasil, não só ficar reunido dentro de quatro portas, buscando o batismo com o Espírito Santo, recebendo o batismo, os dons espirituais, e depois ficando ali, porque a igreja primitiva fez isso, ficou em Jerusalém, até que houve a perseguição, e ela saiu e foi pregar, Filipe foi pregar em Samaria, e assim por diante, e o Evangelho se espalhou, porque esta é a vontade do Senhor, que o Evangelho chegue a toda criatura. Conclusão: antes do movimento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas que não admitia o batismo no Espírito Santo, com sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento
pentecostal no Brasil. É verdade, precisamos buscar o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, os dons espirituais e recebendo esse avivamento, pregar a palavra. Porque esses sinais seguirão os que creem, mas não expulsaram o demônio, tal, falaram e tal. E depois o Senhor disse: ficar em Jerusalém até que todos sejam depois de poder. O Senhor disse: e semeis testemunhos. Recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis testemunhos. O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais são ferramentas para que a palavra de Deus seja pregada, que vidas sejam convertidas, que vidas sejam transformadas. O verdadeiro avivamento, ele terá confissão de pecado, arrependimento e salvação de almas. E é isso que nós estamos buscando, pedindo a Deus que derrame sobre a igreja brasileira. Não importa pentecostal, tradicional, histórica, não seja o nome que queira dar, mas que haja um verdadeiro avivamento para que nós possamos evangelizar mais, pregar mais a palavra, ver mais almas se convertendo a Cristo. E quando eu digo se converter, não é apenas entrar e se tornar um membro da igreja e receber uma carteirinha de membro. É mudar a sua vida, é transformar a sua vida, ser capaz de, como um cristão, poder influenciar o mundo. Nós vimos no avivamento pentecostal do mundo inteiro que mudava todos esses aspectos da sociedade. Não era só dentro da igreja, mas mudava fora da igreja, influenciava o sistema ao redor. Esse é necessário que nós possamos buscar hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos estudando a lição 10, o avivamento na vida pessoal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.